Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida de estar aqui hoje, como escreveu ali os irmãos. Vocês são muito bem-vindos. Também quero cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco hoje, através da live no Facebook da Igreja Videira Manaus. Vocês também são bem-vindos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, não quero demorar, mas eu quero compartilhar a ministração a respeito do caminho dos filisteus. A Bíblia, ela usa de muitas analogias, tem muitos tipos, alegorias, símbolos. O que é um tipo, o que é um símbolo na palavra de Deus? É tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, pessoas, fatos, eventos, cidades, que apontam de alguma maneira para eventos do Novo Testamento. Então hoje a mensagem que eu quero falar é a respeito de simbologia. Aquilo que aconteceu no Velho Testamento que aplica na nossa vida hoje. Nós somos um povo que estamos vivendo conforme a vida de Deus, conforme aquilo que Deus preparou para nós. E a Bíblia conta muitas histórias. Muitas histórias estão registradas na Bíblia para nossa edificação, para nossa instrução, para nós recebermos luz e direção do Senhor. Nem todas as histórias, nem todas as ministrações, nem tudo aquilo que está registrado é especificamente para nós, para você, mas é para trazer instrução. Eu já falei várias vezes aqui o que está escrito em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura está registrada para um propósito. E nós vemos que há muitas histórias que estão aqui para nos ensinar na justiça, para corrigir, para educar, para repreender. Mas tem histórias que não são especificamente. Você lembra quando Jesus, está escrito lá em Mateus capítulo 10, verso 5, né? Ali Jesus dá uma instrução para os 12 discípulos. Está escrito que a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Isso aqui está na palavra de Deus, foi o próprio Cristo que falou. Mas essa não é uma direção específica para nós. Nós tiramos aqui ensino disso. Nós aprendemos algo através desse texto. Mas hoje nós não estamos com essa direção de não entrar no meio dos gentios, porque nós somos os gentios, né? Nós éramos os gentios. E também nós não temos samaritano aqui em Manaus. Então nós somos livres para pregar para todo mundo. Toda criatura nós devemos pregar o Evangelho. Então tem alguns textos que não são especificamente para nós, mas está aqui por um propósito para nos edificar. Agora, de todas as histórias que estão registradas na Bíblia, tem uma que é muito rica em alegoria, naquilo que é teologicamente conhecido como a tipologia ou simbologia, né, que é a história da saída do povo de Israel do Egito até entrar na terra de Canaã. Essa é uma história que fala de nós, né? Essa história simboliza a nossa vida hoje. Então, quando Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés chegou lá, foi usado poderosamente por Deus, tirou o povo e agora estava conduzindo eles para a terra de Canaã. Simbolicamente, o Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para Satanás. E depois Moisés está apontando para Cristo, é aquele que foi enviado como Salvador. Então é a mesma condição nossa. Nós fomos libertos do Egito, que é o mundo, através de Jesus, que Moisés tipifica. Estamos sendo conduzidos para a terra de Canaã. Então o que eu quero compartilhar hoje é a respeito dessa história que está registrada no Velho Testamento e é mencionado praticamente em toda a Escritura, porque esse era o projeto de Deus para o seu povo. Hoje nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos o Israel da fé. Então essa história aplica completamente para nós, porque o projeto de Deus não era apenas nos tirar da escravidão do Egito, nos tirar da escravidão do mundo, do governo de Satanás, mas é nos conduzir para a terra que mana leite e mel. Então nós vemos que a Canaã do Novo Testamento, o que seria a Canaã do Novo Testamento? O Egito é o mundo, Faraó é o diabo, a Canaã é a vida de descanso. É a vida de vitória e a vida de descanso. Esse é o projeto de Deus para nós, que nos libertou da escravidão do diabo, nos tirou do mundo, está nos conduzindo, ou nos colocando na terra de Canaã,
para nós vivermos uma vida de vitória no descanso. Nós temos pregado muito a respeito do descanso, porque esse é o projeto de Deus. Mas qual que é o problema? Que muitos irmãos foram libertos do mundo, libertos da escravidão do diabo, mas não estão desfrutando do descanso da terra prometida. Estão perdidos em algum lugar, como aquele povo que caminhou 40 anos no deserto. Muitos irmãos saíram do Egito, mas não entraram na terra de Canaã. Estão aí parados, perdidos em algum lugar. Precisam conhecer a verdade para poder cumprir o propósito pelo qual Deus nos tirou. E esses irmãos que não avançam, que não desfrutam da terra que manda leite e mel, aponta para aquele crente derrotado, aponta para aquele povo que morreu no deserto. Deus libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa, aquelas 10 pragas, milagres extraordinários, mas aquela geração não entrou na terra de Canaã. Infelizmente, muitos irmãos ainda estão vivendo dessa maneira hoje, que são aquelas pessoas que não tomam posse da herança, que não desfrutam do descanso de Deus, que nos foi concedido pela graça, como o Alessandro falou aqui. Já o crente vencedor é aquele que entra em Canaã, desfruta da herança, da terra que emana leite e mel, e vive no descanso que Deus nos colocou. Então hoje, a igreja do Senhor é como aquela geração. O Israel de Deus hoje, que é a igreja, vive da mesma maneira que Israel vivia lá no Velho Testamento. Uns estão desfrutando da herança, do descanso. Outros não estão desfrutando. Uns estão vivendo como vencedor, outros estão vivendo como derrotados. E aí tem um texto que eu quero ler com os irmãos, está lá em Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Aqui é quando o povo saiu do Egito, e Deus mostra um caminho que é para eles percorrerem. Está escrito: tendo o faraó deixado o povo ir, depois das 10 pragas, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto tinha um caminho entre o Egito e a terra de Canaã, que aqui está falando o caminho da terra dos filisteus. Esse caminho era mais perto, mas está falando que Deus não levou eles por esse caminho, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Esse texto mostra que tinha pelo menos 2 caminhos entre o Egito e Canaã, entre a escravidão de Faraó e a terra prometida. E aqui fala que Deus não permitiu que eles seguissem pelo caminho dos filisteus, porque se pegasse aquele caminho, eles poderiam voltar para a escravidão do Egito. Apesar desse caminho ser mais perto, mais fácil, Deus não permitiu que fosse, mas enviou eles pelo caminho do deserto. Haverá sempre 2 caminhos diante de nós. Todos os dias nós enfrentamos situações que têm 2 ou mais caminhos que nós devemos escolher. E normalmente, quando nós andamos por vista, nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Escolhemos um caminho que vai ser mais simples. Mas Deus não usou esse caminho, e Jesus fala disso também. Quando Jesus fala da porta estreita, da porta larga, Ele está falando de 2 caminhos. Está lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. É Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitos irmãos usam esse texto para falar de pecado. Aquele que cometeu pecado está querendo entrar pela porta larga. Mas o que Jesus está falando aqui é de caminho. Ele não está falando de pecado, não está falando de condenação. Jesus está falando que há 2 caminhos, um largo e o outro estreito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, não permitiu que eles fossem para o caminho largo, mais fácil, mas conduziu eles por um caminho mais difícil. É o que Jesus está falando aqui. Esse caminho largo é o caminho dos filisteus. Apesar de ser mais fácil, mais rápido, é um caminho que nos leva a desviar. Quantos irmãos estão fora da igreja? Quantos irmãos estão perdidos? Quantos irmãos estão debaixo da opressão do diabo lá fora? São filhos de Deus, poderiam estar desfrutando da herança do descanso,
mas estão vivendo debaixo de opressão, que escolheram o caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus sempre vai nos levar de volta para o Egito, que dentro da tipologia bíblica, é de volta para o mundo. Alguém aqui conhece alguém que já esteve na igreja e está vivendo no mundo hoje? Sim ou não? Tem muitos, porque escolheram o caminho dos filisteus. O caminho estreito é o caminho do deserto. É o lugar onde nós dependemos completamente de Deus. Esse caminho estreito, o caminho do deserto, quando Deus estava conduzindo o povo de Israel, para que eles pudessem entrar na terra de Canaã, havia dois grandes obstáculos. O primeiro, os irmãos sabem, é o Mar Vermelho. Deus não deixou que eles fossem pelo caminho dos filisteus, não precisava passar pelo Mar Vermelho, mas Deus conduziu eles pelo caminho do deserto, estava ali diante do Mar Vermelho. E depois ainda precisariam passar pelo Rio Jordão. Eles teriam que atravessar 2 vezes por um obstáculo que não poderia atravessar de maneira natural. Lembra que era mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, com toda a riqueza deles que haviam pegado ali, e Deus estava conduzindo. Então o caminho estreito é aquele que exige fé, que depende de fé, que não anda pelo natural, que não anda por vista, mas que anda confiando no Deus que libertou do Egito. O Deus da salvação, que nos libertou da escravidão de Faraó no mundo, é o Deus que nos conduz pela fé. É onde nós vamos descansar nele. Para nós entendermos quem eram os filisteus, os filisteus eram os piores inimigos de Israel. Então esses filisteus eram os piores inimigos do povo de Deus. Quem eram os filisteus nesse contexto da tipologia bíblica? Quando nós lemos o texto de Jesus aqui, falando da porta estreita, da porta larga, ele fala na sequência, Mateus capítulo 7, verso 15. Jesus fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Falsos profetas são aquelas pessoas que falam da parte de Deus, mas não falam o que Deus mandou falar. Eles falam como se fosse da parte de Deus, mas eles passam uma outra mensagem. Agora é interessante que falsos profetas hoje, que apontam para os filisteus, nem sempre são pessoas maldosas, bandidos que ficam enganando o povo. Às vezes são pessoas idôneas, pessoas que têm a motivação correta, que está fazendo a coisa dentro daquilo que ele considera que é boa. Mas ele está falando uma mensagem que não está de acordo com a dispensação que ele está vivendo, nem com a aliança da qual ele faz parte. Todo aquele que está falando da parte de Deus, mas não fala hoje, dentro da dispensação da graça que nós vivemos, ou baseado na nova aliança, ele se torna um falso profeta. Qualquer mensageiro hoje está anunciando uma palavra, pregando uma palavra, pode ser no púlpito, mas é uma palavra baseada na dispensação da lei, na dispensação passada, ou na aliança da lei, ou na aliança de Abraão, ou na aliança com Noé. Ele está sendo um falso profeta, que ele está anunciando uma mensagem que não é dos dias de hoje. E aí, baseado nisso, toda mensagem que traz para você acusação, condenação, que leva você a ter medo de Deus, essa mensagem procede de um filisteu. A obra do filisteu hoje é trazer condenação e acusação. Essa questão do falso profeta, por exemplo, no Velho Testamento, se tivesse um profeta na velha aliança, na aliança da lei, que só anunciasse coisa boa, ele era um falso profeta. Por quê? Porque os profetas do Velho Testamento também anunciavam juízo para o povo de Deus. Quando você pega ali o livro de Juízes, você vai ver muitas vezes Deus usando pessoas para anunciar juízo. Todos os profetas do Velho Testamento que estão registrados estão anunciando juízo também. Então aquele profeta no Velho Testamento, na dispensação da lei, na aliança abraâmica, que anunciava só coisa boa, era um falso profeta. Mas da mesma maneira, qualquer profeta no Novo Testamento, na Nova Aliança, que fica anunciando só coisas ruins, também é um falso profeta, porque Deus não está anunciando juízo para o seu povo. Hoje, na Nova Aliança, na dispensação da graça, Deus não está anunciando juízo mais. Por quê? Porque todo juízo da ira de Deus já foi lançado sobre Jesus. Jesus sofreu o juízo da ira de Deus.
Então, quando alguém hoje anuncia maldição, perseguição, ele está sendo um falso profeta. Aleluia. Qualquer ensino hoje que leva os irmãos à condenação, trata-se da obra de um filisteu. O filisteu nunca vai te lembrar da obra da cruz. Nunca vai falar para você que o sangue de Jesus lavou de uma vez por todas todos os seus pecados. Como nós ministramos semana passada, o sangue de Jesus é provisão para todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, de todos os homens, não apenas dos crentes. Nós falamos semana passada que as pessoas hoje são condenadas ao inferno, não mais por causa dos seus atos pecaminosos, mas porque não crê no perdão da cruz. Todo aquele que rejeita o perdão da cruz, ele está rejeitando a vida que Deus preparou para ele. Um filisteu, toda vez ele vai te levar para ficar debaixo de condenação. Mas nós vemos Paulo falando que pela nova aliança, nós estamos agora debaixo da lei do Espírito e da vida, não mais debaixo da lei do pecado e da morte. Isso ele fala lá em Romanos 8, capítulo 1. Ele diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, da qual nós fazemos parte, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui nós temos o exemplo daqueles crentes que estão vivendo de conformidade com a nova aliança. Esses são esses que não estão mais debaixo de condenação. Mas existem muitos crentes que estão vivendo com base na antiga aliança. Nós vemos Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 14. Ele está falando dos judeus, mas tem muitos irmãos vivendo por esse princípio. Paulo fala, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Nós não vemos nenhum irmão pregando a lei, propriamente, mas eles misturam a lei com a graça. Aqui Paulo está falando que os judeus, quando fazem a leitura da velha aliança, ainda tem o véu cobrindo eles. Mas tem muitos irmãos hoje pregando a velha aliança sem a chave da nova aliança. Toda a escritura hoje está voltada para a nova aliança. Você pode pregar qualquer texto, como eu tenho falado toda semana. Deuteronômio 28 tem a bênção e a maldição. No Velho Testamento era bênção para quem obedecia e maldição para quem desobedecia. Era bênção para quem fazia a vontade de Deus e maldição para quem cometia pecados. Mas na nova aliança, Cristo já cumpriu a lei. Então, com a chave da nova aliança, hoje nós não estamos mais debaixo de nenhuma daquelas maldições, porque Jesus sofreu todas aquelas maldições, uma por uma, ele sofreu aquelas maldições. Hoje nós estamos debaixo da bênção de Deuteronômio 28. Diga glória a Deus. Você pode ler Deuteronômio 28, a primeira parte ali. Todas aquelas bênçãos já foram liberadas na sua vida. Todas elas. Todas aquelas bênçãos, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito na cidade, bendito no campo. Toda aquela bênção já foi liberada para cada um de nós. Essa é a mensagem do profeta da nova aliança, que está vivendo na dispensação da graça. Então, quem são os filisteus, baseado nessa tipologia bíblica? São aqueles que pregam a graça misturada com a lei. São aqueles que sempre vai estar falando que tem a sua parte, que tem alguma coisa que você precisa acrescentar à obra da cruz, para que você possa ser abençoado por Deus. São aqueles que sempre vai colocar uma condição além do crer, para que você possa entrar no descanso de Deus. Não é apenas o diabo que está fazendo isso. O diabo aponta para Faraó. Filisteu é aqueles que estão colocando outras circunstâncias. De onde vieram os filisteus, né? De onde vieram os filisteus do Velho Testamento simboliza algo hoje. A Bíblia fala que os filisteus vieram de um dos filhos de Noé. Os irmãos sabem que Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé. E os filisteus vieram desse filho chamado Cã, que é de onde veio o povo cananeu. Os judeus são descendentes de Sem, por isso que são chamados semitas, né? Aqueles que são contra os judeus são antissemitas, porque os judeus, eles descendem do filho de Noé chamado Sem.
Mas os filisteus têm a origem de Cã. Então está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 8. Aqui fala da origem dos filisteus. Os filhos de Cã, que é filho de Noé, está aqui a relação deles: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá é Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Calusim, de onde descendem os filisteus. De quem descendem os filisteus? Então aqui nós vemos que os filisteus vieram desse filho de Noé chamado Cã. Mas Cã gerou esse Mizraim. E Mizraim é a palavra hebraica para Egito. Então quando Moisés libertou o povo do Egito, ele estava libertando o povo de Mizraim. Até hoje no Egito tem pessoas que chamam Mizraim, que é a palavra em hebraico para Egito. Então os filisteus são descendentes do Egito, baseado nesse texto, são netos do Egito. Então os filisteus, eles procedem do Egito. Algumas pessoas falam na tipologia bíblica que os filisteus tipificam o mundo, mas não faz sentido eles tipificarem o mundo. Por quê? Porque eles estão dentro da terra prometida. Eles foram os piores inimigos de Israel dentro da terra prometida. Eles têm origem no Egito, no mundo, mas eles estão dentro da terra prometida. Hoje eles têm a origem do mundo, mas eles estão dentro da igreja. Os filisteus têm a origem no mundo, têm a mentalidade do mundo. Eles pregam conforme a mentalidade do mundo, do merecimento. No mundo, tudo é por merecimento, por mérito. Se você fez a coisa correta, você vai ser promovido. Se você desempenhou bem o seu papel, você vai ser recompensado. Então os filisteus não apontam para o mundo. O Egito aponta para o mundo e está fora da terra. Mas os filisteus estão dentro da terra. Eles procedem do mundo, como nós também procedemos. Mas eles têm a mentalidade do mundo, a mentalidade do merecimento. Se você fizer por merecer, Deus vai te abençoar. Mas se você não cumprir os mandamentos, se você não obedecer a Deus, então você não vai ser abençoado. Por isso eles pregam a graça misturada com a lei. Mas eles fazem isso de uma maneira muito sutil, que a maioria dos irmãos sequer percebem. Às vezes estão ouvindo uma pregação de condenação ali, estão gritando glória a Deus, aleluia. Mas não estão percebendo que aquela pregação está colocando um jugo nas costas dele. Está colocando algo que ele tem que fazer para receber a bênção de Deus, que ele não pode cumprir. Você vê Paulo falando disso, Pedro falando disso, que nós não devemos colocar o jugo que os nossos pais não conseguiram. E agora você está querendo colocar sobre os gentios aquilo que nem nós mesmos conseguimos. Mas esses filisteus, nos dias de hoje, estão anunciando a graça misturada com a lei. Qual que é o problema disso? É que quando eles pregam assim, eles acabam negando a obra da cruz, o sacrifício de Jesus. A Bíblia fala lá em Hebreus que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele proporcionou para nós redenção eterna. Não há condição. Se você crê na obra da cruz, no poder do sangue, você foi redimido de todos os seus pecados. Olha o que está escrito em Hebreus 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então quando você crê com o coração, confessa com a boca, você entra nessa eterna redenção, você não perde mais. Não tem como você deixar de ser redimido, porque o sangue de Jesus operou a redenção. Foi pelo sangue da aspersão de Jesus é que nós fomos completamente perdoados dos nossos pecados. Agora, para chegar a Canaã pelo caminho dos filisteus, não havia necessidade de se passar pelo Mar Vermelho, nem pelo Rio Jordão. Pelo caminho do deserto que Deus escolheu, eles tinham que passar primeiro pelo Mar Vermelho, depois pelo deserto, depois pelo Rio Jordão e só depois entrar na terra prometida. Então tinha dois grandes obstáculos.
E esses dois obstáculos apontam para a obra da cruz. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, aponta para a obra de Cristo lá na cruz. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou a seco, diz a Bíblia. E quando o faraó tentou passar, ele foi destruído. Lá em Êxodo 14, verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas se abriram e lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Deus abriu o mar e as águas ficou como que um muro do lado deles. E eles atravessaram a seco. Agora, Êxodo 14, 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. No mar, Deus venceu a Faraó e todos os seus soldados. Na cruz, Jesus venceu a Satanás e nos libertou completamente da escravidão do diabo. A travessia do Mar Vermelho, o povo foi liberto da opressão de Faraó. Paulo fala dessa experiência da travessia do Mar Vermelho. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Paulo falando que a travessia do Mar Vermelho tipifica o batismo na nova aliança. Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Com respeito a Moisés. Moisés tipifica Jesus. O Mar Vermelho, a travessia, tipifica o batismo. Faraó era o diabo que foi derrotado. Então na cruz, Jesus venceu agora o diabo e todos os seus demônios, assim como no mar, Deus venceu, derrotou Faraó e seus soldados. Mas o Rio Jordão também aponta para a obra da cruz. Quando os sacerdotes passaram com a arca, carregando a arca, eles pisaram no rio, as águas represaram. A Bíblia fala que as águas amontoaram. No mar, apenas as águas viraram como um muro. Mas o rio corre, o rio tem água corrente. E quando eles pisaram, a água foi represada. As águas de baixo escorreram e eles atravessaram. Mas houve um local que foi represado a água. E a água foi amontoando para cima. O fato de ter interrompido aqui, as águas continuou descendo. E aí elas foram sendo represadas e foram represadas até uma cidade chamada Adã, que é Adão. Está escrito em Josué 3,16. Pararam-se as águas que vinham de cima. O rio estava correndo. Quando Deus parou o Rio Jordão, as águas pararam. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã. Na verdade, Adã aqui é Adão, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Isso aqui indica que o juízo de Deus, quando ele interrompeu as águas, e as águas amontoaram até essa cidade chamada Adão, as águas foram lavando toda a margem, até nessa cidade de Adão. Isso mostrando para nós que a obra da cruz, ela nos libertou de todas as maldições, desde Adão. Desde Adão, toda maldição foi resolvida na obra da cruz. Mar Vermelho, a travessia e a travessia do Jordão, aponta para a obra consumada da cruz. Mas se seguirmos pelo caminho dos filisteus, não passaríamos pelo Mar Vermelho nem pelo rio. O caminho dos filisteus é mais fácil, mais rápido, mas o resultado é a opressão do Egito, é voltar para a escravidão do Egito. Na nossa vida hoje, queridos, nós fomos libertos da escravidão de Faraó, do diabo. Nós fomos tirados do mundo. Nós fomos santos, fomos feitos santos, separados do mundo. Não fazemos mais parte do mundo. E nós estamos sendo conduzidos para viver na terra de Canaã. E nós precisamos conhecer o caminho do deserto. Não existe bênção sem a obra da cruz. Por mais que as pessoas possam pregar, anunciar, coisas que você vai receber de Deus, sem falar da obra da cruz. Tudo que nós recebemos da parte de Deus foi porque Jesus pagou lá na cruz. Quando as pessoas começam a anunciar, entregue o seu Isaac que Deus vai te abençoar, dá tanto que Deus vai te dar tanto, faça isso que Deus vai fazer aquilo.
se não passar pela obra da cruz, é falso profeta que está anunciando. Nós ouvimos muitos falsos profetas hoje em dia. Poucos têm coragem de falar. Mas quando alguém anuncia para você uma bênção que procede de uma atitude sua, sem passar pela cruz do Calvário, não procede de Deus. Deus não tem compromisso com essa bênção. Se eu chegar aqui, ou Paulo fala, se um anjo de luz vier aqui e anunciar qualquer outra coisa diferente desse evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. O evangelho é as boas novas, é as boas notícias. E a boa notícia é que tudo que nós recebemos de graça. Porque Jesus comprou e pagou lá na cruz. Tem um texto que nós sempre falamos dele, está lá em Romanos 8:32, que sempre fazemos aplicação, que nós podemos receber tudo de Deus. Aqui fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Nós sempre aplicamos, se Deus deu o que era mais precioso, o que era mais caro, por que Ele não vai te dar uma coisa mais barata? Mas esse texto está falando o seguinte, que Ele já deu o que era caro, e agora todas as outras coisas virão graciosamente, de graça, com Ele. Nós recebemos Jesus pela graça, todas as outras bênçãos virão com Ele pela graça também. Não é por merecimento, nós não merecíamos, não merecemos e não vamos merecer. Nós recebemos porque Jesus comprou e pagou lá na cruz. E se nós o recebemos, nós podemos receber todas as outras coisas com Ele, como está falando aqui. O que é a Canaã no Novo Testamento hoje? A Canaã é o lugar de descanso. A Canaã é o descanso. Se você quer saber se você está vivendo em Canaã ou se você está parado no deserto, é só você avaliar sua vida. Você está vivendo no descanso de Deus? Você tem paz com Deus? Você chega com ousadia diante do trono da graça? Ou você ainda fica meio com medo de Deus porque tem alguma coisa para ser resolvida na sua vida? Deus falou na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 10. Deus falando a respeito daquele povo de Israel. Falando para nós hoje, na nova aliança. Por isso, me indignei contra essa geração e disse... Falando daquela geração de Moisés. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus está falando, não conheceram os meus caminhos. Eles erraram no coração. Quais são os caminhos do Senhor? São os caminhos da graça, os caminhos do amor. Aí Deus diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí o escritor de Hebreus fala, tende cuidado, irmãos, da nova aliança. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Deus tirou eles do Egito para colocar em Canaã, mas aqui Deus não está falando que eles não entrarão em Canaã, está falando que eles não entrarão no descanso. Então a Canaã para eles era um lugar de descanso, a Canaã para nós é um lugar de descanso. E por que eles não entraram? O texto está falando, porque tinham perverso coração de incredulidade. Porque não criam na promessa de Deus, não creram naquilo que Deus anunciou para eles. Mesmo Deus tendo feito prodígios, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias no Egito. Deus fez coisas sobrenaturais no Egito, mostrou para eles o poder dele, estava conduzindo e toda aquela caminhada até Cádiz Barneia, Deus foi mostrando para eles quão poderoso ele era. Mas mesmo assim, eles não creram. Ficaram com um coração perverso de incredulidade que afastou eles do Deus vivo. E Paulo faz essa repreensão para nós, que jamais aconteça no nosso coração. O que nos impede de entrar no descanso? A incredulidade. E a incredulidade vem porque alguém anuncia que além de crer, você tem que fazer mais isso, mais aquilo outro. Não basta crer, além de crer, tem que obedecer. Mas isso não faz parte da nova aliança. Deus diz, não entrarão no meu descanso por causa da incredulidade. Agora, olha o que Deus tinha anunciado para eles, e anuncia para nós também. A promessa de Deus para ele, está em Deuteronômio 6, a partir do verso 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria,
te daria, não te venderia, não te emprestaria, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. Deus tirou eles da escravidão do Egito e estava colocando eles numa terra onde a obra estava consumada. Eles não iam precisar construir casa, não ia precisar construir cidade, não ia precisar plantar, já tinha tudo plantado. Não ia precisar fazer nada para a casa já estava pronta. Isso aqui é um símbolo da obra consumada, da qual nós fazemos parte hoje. Deus nos traz para essa posição de descanso, aonde a obra já está feita. Lá para eles, Deus prometeu a vida de descanso, porque naquela terra eles não precisariam fazer nada, era só colher. Deus nos traz hoje para Canaã, um local de descanso, aonde nós podemos desfrutar de todas as coisas através de Cristo. A promessa de Deus para o povo de Israel é tirar eles da escravidão do Egito e colocar eles nessa terra abençoada que mana leite e mel. Alessandro falou várias vezes que hoje nós somos abençoados, nós já fomos abençoados, nós não seremos abençoados. Nós estamos hoje no tempo de nos apropriar, de tomar posse da herança. E a herança você não recebe porque você merece. A herança você recebe porque você é filho. E se você é filho, independente se é um bom filho ou um mau filho, você tem direito à herança. Quando Jesus fala em Lucas 15 do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, os dois tinham direito à herança. O pai repartiu a herança para os dois. Um desfrutou fazendo aquele monte de bobagem. O outro ficou dentro da casa e não desfrutou. Aqui fala dos dois caminhos. Mas o pior foi o que estava dentro da casa. É aqueles irmãos que estão hoje dentro da igreja. Estão vivendo dentro da igreja, nasceram de novo, mas não estão desfrutando de nada do Pai. Porque acham que tem que fazer alguma coisa. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor esse tempo todo, nunca me deu um cabritinho. Por que você não pegou? É seu. Não precisa pedir, é seu. Toma posse daquilo. Nós fomos chamados para viver nesse local de descanso. Mas quando Deus levou esse povo ali, quando chegaram em Cádiz Barneia, antes de entrar na terra de Canaã, aquela primeira geração que saiu do Egito, ali eles tiveram um problema. Porque o povo, Moisés fala, não foi Deus que mandou preparar os espias e ir lá espiar a terra. Foi o povo que deu a sugestão para Moisés, e Moisés acatou. Não é boa essa ideia, vamos pegar aqui 12 espias, um de cada tribo, e vamos mandar eles olhar a terra. Deus não mandou olhar a terra, para Deus não fazia diferença se tinha gigante, se não tinha gigante. Deus apenas falou, vou dar essa terra para vocês. Mas aí os 12 espias foram lá, e viram que a terra era boa mesmo. Mas eles viram também que lá tinha gigantes, que as cidades eram fortificadas. Está escrito em Números, capítulo 13, verso 27. Quando eles voltaram, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, como Deus falou. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Anak eram os gigantes. Em vez daquele povo confiar unicamente na promessa de Deus, eles deram ouvidos a esse grupo da incredulidade. Deus havia feito a promessa, vou colocar lá, tem tudo. Melhor do que você receber uma cidade ruim, é receber uma cidade fortificada. Deus havia prometido entregar aquela cidade para eles. Mas o povo preferiu crer no relatório dos 10 espias, que viram ali os filhos de Anak. E essa palavra Anak, esse povo, significa colar, ou coleira, ou corrente no pescoço. A palavra Anak, que é o nome daqueles gigantes, para nós significa, e para aquele povo também, é um povo que tem corrente no pescoço, escravizado. E essa corrente no pescoço é um jugo que pesa e que prende as pessoas. Embora eles tivessem sido libertos da escravidão, eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. Quando eles viram os gigantes, eles já sentiram o peso. Não olharam para o Deus que tirou do Egito. É como os crentes de hoje, que não olham para o milagre da salvação, quando Deus tirou você do mundo, quando venceu Satanás na sua vida, mas olha para as circunstâncias ao redor e vê o Anak, e fica como se tivesse acorrentado. Nós podemos dizer que eles não entraram na posse da terra,
não desfrutaram da herança por causa da mentalidade de escravo. Por isso, todo domingo, nós estamos aqui reafirmando, falando do sangue da aliança, da aspersão do sangue, que nós já podemos desfrutar do descanso da herança. Por isso que todo domingo nós anunciamos a palavra da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu tudo pela obra da cruz. Todo domingo nós anunciamos isso aqui, para que você não esqueça de que é um direito seu por herança, não é por mérito. Não é porque agora você pode chegar diante de Deus e cobrar alguma coisa, reivindicar alguma coisa, mas é porque Ele já nos deu, já deu para você de graça. Mas o tempo todo, o diabo está nos tentando a duvidar. O diabo está tentando, ou falando na nossa mente, ou usando pessoas, para colocar algo mais do que a condição de ser filho para desfrutar da herança. E mais uma vez eu estou falando, você tem direito de toda a bênção, porque você é filho. Mais do que filho, filho amado. Tudo aquilo que era do Senhor Jesus passou a ser nosso. Aquelas pessoas estavam ali com uma mentalidade, como que uma corrente no pescoço, um jugo que fez com que eles duvidassem da promessa de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Lançar fora todo o jugo, todo o peso que tem sido colocado no nosso pescoço, seja pelos falsos profetas, seja pelo diabo. Se nós não guardarmos a revelação do Senhor no nosso coração, nós podemos ficar presos por um jugo. E o que é o jugo? A Bíblia fala de 3 jugos pelo menos. O primeiro jugo que a Bíblia fala é o jugo do pecado. Lá em livro de Lamentações, capítulo 1, verso 14, diz que o jugo das minhas transgressões, a transgressão da lei, o jugo das minhas transgressões, que é pecado, está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Isso aqui é o jugo do pecado. O jugo do pecado pesa, rouba a nossa alegria, tira nossas forças, nos impede de viver, leva as pessoas à depressão, ao suicídio. É o jugo do pecado. A alma cansa e dá vontade de desistir. É o que acontece com muitos irmãos. Até tentam viver a vida cristã, esforçam para viver a vida cristã, mas chega um momento, com sinceridade do coração, eles não conseguem. Eles falam que não é o meu lugar, e aí vão embora para o Egito de novo, voltam para o mundo. O segundo tipo de jugo é o jugo da lei. É o jugo de ter que agradar a Deus para ser aceito por Ele. É o jugo de ter que fazer alguma coisa para que você possa ser aceito por Deus. É o jugo de ter que merecer para receber a bênção. Nós vemos em Atos capítulo 15, verso 10, os apóstolos falando: agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Aqui estavam falando, que estavam colocando sobre os discípulos, judaizantes, estavam colocando sobre os discípulos que eles tinham que cumprir a lei. Além de crer na obra da cruz, além de crer em Jesus, você tem que agora fazer a circuncisão, tem que guardar o sábado, tem que fazer aquele monte de coisa para ser aceito por Deus. E aí eles estão repreendendo aqui: por que tentais a Deus, pondo sobre eles um jugo que nem nós conseguimos? O terceiro tipo de jugo que a Bíblia fala é o jugo desigual. Foi o que aconteceu ali quando os espias voltaram da terra e prestaram um relatório. 10 espias anunciaram: nós seremos devorados como pão por aquele povo. E 2, Josué e Calebe, estavam no espírito da fé: reia, subamos e possuamos. Houve um jugo desigual. Tinha aqueles que eram da fé e tinha aqueles que não eram da fé. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala do jugo desigual. Na verdade, ele está nos exortando a não ficar debaixo do jugo desigual. Ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Normalmente nós aplicamos esse texto para casamento, que um crente nunca deveria casar com um ímpio. Mas isso aqui aplica também nos nossos relacionamentos. Se o seu amigo mais íntimo,
aquele que você faz confidências é incrédulo, tem jugo desigual. De alguma maneira ele vai acabar te influenciando. Nós devemos procurar andar com pessoas que compartilham da mesma fé, que não vai contaminar nossa fé. Nós anunciamos o Evangelho da Graça. Nós devemos compartilhar da nossa fé com quem faz parte da mesma fé, para que não haja jugo desigual. Todas as vezes que nós colocamos num ambiente onde há incredulidade e a fé, você entra agora no jugo desigual, que não vai produzir fruto. Amigos íntimos, incrédulos, é jugo desigual, tanto quanto marido e esposa, onde um é crente e o outro não é. Vai acontecer igual aconteceu com os 12 espias. 10 vieram trazendo uma notícia ruim, 2 estavam na fé. O povo creu em quem? O povo ficou com o da incredulidade. Nós podemos ter amizades lá fora com pessoas do mundo, mas não a ponto de termos como confidente. Jesus fala de lançar pérolas aos porcos. Às vezes tem irmãos que não contam o testemunho na igreja, mas contam o testemunho lá fora. E o jugo desigual vai fazer com que ele critique, condene o seu testemunho. Que coincidência, né? Nós sabemos que é Jesuscidência, mas ele fala que é coincidência. Não, já vi muitas pessoas recebendo isso aí. Isso é um tipo de jugo desigual. Quando tem uns cheios de fé e outros cheios da incredulidade. Nós não devemos nos colocar em jugo desigual de incredulidade. Nós temos o Salmo 1 que nos exorta. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos incrédulos, que não se detém no caminho dos pecadores, daqueles que não foram salvos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Resumindo a mensagem de hoje, Deus não enviou o seu povo pelo caminho dos filisteus, que apesar de ser um caminho mais fácil, mais rápido, porque era um caminho de morte. Deus não enviou pelo caminho mais fácil, porque era um caminho de morte. Esse caminho dos filisteus é o caminho do merecimento, do esforço próprio, da justiça própria. Mas Deus enviou eles pelo caminho do deserto, por onde teriam que passar pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, que aponta para a obra da cruz. Por esse caminho, o caminho do deserto, eles passariam pela experiência que tipifica a obra da cruz. E ali eles conheceriam o amor de Deus, o verdadeiro amor, o primeiro amor. Que foi lá na cruz que o Senhor revelou para nós o seu amor. Aquele povo não entrou na terra de Canaã, porque duvidaram do amor de Deus. O amor de Deus é que lança fora todo medo. É o amor de Deus que tira o jugo. Olha o que aquele povo falou, lá em Deuteronômio, não está aí, mas em Deuteronômio capítulo 1, Moisés está relatando agora aquele fato que aconteceu, quando eles deveriam entrar na terra. Presta atenção no que Moisés está falando aqui. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos diga por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Então o povo chegou para Moisés ali em Cádiz Barneia: em vez de nós entrarmos na terra agora, vamos pegar uns espias e vamos mandar para lá. Não foi Deus que mandou os espias, foi o próprio povo que sugeriu para Moisés. E olha o que Moisés falou: isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, espiando a terra. Vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Eles foram lá e viram que a terra era boa, o Senhor estava dando para eles. Depois continuaram: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Moisés está falando: quando nós chegamos lá, em vez de nós entrarmos na terra, vocês deram uma sugestão: não, manda uns espias para a gente ver o melhor caminho. Para Deus o caminho era o mesmo que saiu do Egito, era com poder, com glória de Deus. Aí Moisés aceitou, mandou. Eles viram que a terra era boa, mas viram que tinha gigantes naquela terra. Trouxeram um relatório ruim da terra, e as pessoas começaram a murmurar dentro da tenda, dentro de casa.
começaram a falar: Deus tem ódio de nós. Não conheceram o amor de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, que aponta para a obra da cruz, aonde Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido quando nós éramos pecadores e inimigos. Não conheceram o amor de Deus, e porque não conheceram o amor de Deus, eles infamaram a terra e não entraram no descanso. A mensagem de hoje: Deus estava no Mar Vermelho e no Rio Jordão, falando para aquele povo, como Jesus fala hoje para nós. Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aquele povo viveu quase 400 anos na escravidão do Egito, e Deus tirou dali com mão poderosa. E como o Mar Vermelho e o Rio Jordão tipifica a obra da cruz, o próprio Deus estava no mar, falando para eles que estavam cansados e sobrecarregados da escravidão do Egito. Deus estava falando: vinde a mim, vinde a mim. No Mar Vermelho, no Rio Jordão, venha a mim, eu que estou colocando vocês na terra, no lugar de descanso. E hoje o Senhor Jesus fala a mesma coisa: vinde a mim, eu vou tirar o jugo, eu vou tirar a corrente do seu pescoço, para que você possa viver no descanso. Fique de pé no seu lugar, e convidar a equipe de louvor. Nós saímos do mundo, libertos da escravidão do diabo, para vivermos na terra de Canaã, a terra do descanso. Eu quero orar. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas, cremos, ó Deus, que o Senhor nos tirou com mão poderosa da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó. O Senhor nos libertou, ó Deus, da maldição do mundo, nos libertando da escravidão do diabo. Isso nos trouxe, ó Deus, para uma terra que mana leite e mel. Deus, nós oramos hoje, porque a verdade da Tua palavra nos revela que nós podemos entrar no descanso do Senhor. A Tua palavra nos exorta a não termos um coração perverso de incredulidade. Nós oramos hoje para que a verdade da Tua palavra, ó Deus, penetre no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos entrar no descanso do Senhor, vivermos no descanso do Senhor, desfrutarmos da herança que nos foi concedida, pelo fato de termos recebido o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu oro hoje, Senhor, para que cada um dos irmãos que estão aqui presentes nesse culto, e aqueles que estão conectados pela internet através dessa live, possam receber essa mensagem, ó Deus, como aquela unção do Senhor que despedaça a penha, e essa verdade prevaleça no coração de cada um deles. Senhor, que a voz do Senhor chegue aos ouvidos e o coração desse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para entrarmos no descanso do Senhor, desfrutarmos da obra consumada, desfrutarmos da herança, entrarmos no descanso e vivemos todos os dias da nossa vida crendo na obra consumada da cruz. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer um apelo. Nós temos falado semana após semana a respeito desse lugar de descanso. Se você que está aqui, ou você que está conectado conosco hoje nessa live, se você não tem desfrutado desse descanso, se você quando sai daqui, você medita na palavra, mas você não consegue se ver numa posição de descanso, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você. Muitos irmãos estão vivendo com a corrente no pescoço, estão ainda debaixo do jugo de Anak, com medo de Deus, com medo de chegar na presença de Deus. Se você ainda não tem desfrutado desse descanso, vem aqui na frente. O convite hoje é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A igreja levante a mão agora, aqui para frente, vamos orar para os irmãos. Queria pedir os líderes de célula para vir aqui agora e impor as mãos sobre cada um deles, quebrando o jugo da lei, quebrando o jugo da condenação do pecado, quebrando todo tipo de jugo que possa estar sobre a vida deles, para que eles possam entrar hoje no descanso de Deus.
Vem mais líderes aqui na frente e põe as mãos. A igreja ora comigo. Senhor, nós oramos nessa hora, ó Deus, invocando nessa hora, chamando à existência a verdade da Tua palavra que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Nós oramos hoje, ó Deus, quebrando na vida de cada um desses irmãos todo jugo, toda condenação. Oramos hoje repreendendo todo o espírito das trevas que tem produzido condenação, que tem produzido acusação, que tem roubado cada um deles do descanso. Nós ordenamos nessa hora: sai da vida deles agora, bata em retirada agora todo espírito imundo que tem produzido peso, que tem produzido acusação e condenação. Oramos hoje, Senhor, para que o Senhor enche o coração deles dessa fé viva, de que é o Senhor que está chamando eles para um lugar de descanso. Nós, como igreja, hoje abençoamos cada um desses irmãos, declaramos sobre eles vida e vida em abundância, para que eles possam experimentar o descanso do Senhor, na sua intimidade com o Senhor, através da oração e da Tua palavra, para que eles possam experimentar o descanso do Senhor na sua família, na sua vida financeira, que eles possam desfrutar do descanso do Senhor, que a partir de hoje eles possam viver uma nova realidade na sua presença, livre de toda acusação, livre de toda condenação. É a nossa oração em nome de Jesus. Diga amém.